Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do podcast do Sindicato dos Produtores Rurais, Voz do Produtor. E hoje temos o privilégio de participar conosco aqui o Biratã Caires Ribeiro, conhecido carinhosamente por Bira, nosso amigo Bira, que vai falar um pouquinho sobre a história do nosso município, falar um pouco sobre o tropeirismo, que foi o que praticamente fundou e alavancou o nosso município, né? Esse empurrão que o tropeirismo teve para o nosso município. E falar um pouco mais das histórias. Bira esteve conosco como presidente do sindicato também, então vamos falar um pouquinho sobre isso. E vai ser, com certeza, mais um episódio aí que todos vocês vão gostar. Bira, bom dia, é um prazer você nos receber aqui, estar com você aqui na sua residência, para fazer esse bate-papo descontraído aqui. E você que é uma lenda viva das histórias do nosso município, que sabe muito bem, a fundo, tudo que nós tem acontecido e temos vivido aqui no nosso município, sobre a criação, sobre as histórias do nosso município. Você participa bem e queria ver com você como é que foi, como é que tem sido, como é que foi a chegada até mesmo da família aqui no município, como é que vocês entraram no agronegócio de modo geral, como é que vieram parar aqui no Rubim. Fala um pouquinho para nós como é que foi que vocês começaram a vida aqui, depois nós vamos prosseguir mais pro assunto. Ok, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. A origem de Rubim, vamos dizer assim, é uma história, falta muitos detalhes, muito documento para se precisar com certeza a origem. Mas a gente sabe que aqui era em torno de 1900, mais ou menos isso, começou a chegar aqui os primeiros, um senhor talvez de nome de Tiaguinho, e com algumas pessoas mais, eles começaram a abrir picadas aqui na região de Rubim, nessa área que chama a cidade hoje. Normalmente, naquela época também tinha muitos índios aqui, e eles travaram a luta com esses índios, né? Os índios não aceitaram a invasão, a chegada desses colonos, né? E houve essa disputa, né, de terra, e onde os índios levaram desvantagem, porque os homens vinham com armas, né, com essas armas de fogo já, né? Armas de fogo, e os índios ficaram em desvantagem com isso. E eles foram sendo empurrados daqui, que eram os machacales. E eles foram empurrados daqui para a região de Santa Helena, de Bertópolis, né? E assim deu assim, essa primeira chegada do homem aqui. Talvez em 1910 começaram a chegar os fazendeiros, já tinha uma área aberta, e foram chegando os fazendeiros, os homens que vinham tratar isso aqui como para tanto agricultura quanto para pecuária. E esses homens vieram de Pedra Azul. A maioria deles vieram de Pedra Azul e de Jequitinhonha. Rubim, nessa época, era distrito de Jequitinhonha. E aí, esses foram os primeiros habitantes daqui. E junto com esse pessoal de Pedra Azul, chegou um senhor chamava Major Osório. Major Osório e um outro Major Quinto Ruas, que tinha um apelido de Quintão. Eles vieram como major, como se fosse de segurança ou como fazendeiros? Vieram como fazendeiros. Certo. Naquela época, o fazendeiro que tinha uma certa condição financeira, ele comprava o título. O título, né? E eu acredito que o Major Osório e o Major Quinto Ruas tenha sido assim porque eles não eram militares, né? Mas eles eram inimigos políticos lá em Um do outro? Um do outro. Já era inimigos políticos lá em Pedra Azul. E chegou aqui, cada um foi para um lado, né? O Major Osório ficou do lado do... que tinha o prefeito a política de Jequitinhonha tinha dois adversários, que eram o Antônio Peixoto e o Olinto Martins.
E um Major Osório, parece que era do lado do Olinto Martins, e o Major Quinto Ruas, se eu não me engano, do lado do Antônio Peixoto, né? E aqui eles começaram a desenvolver. Mas antes disso, e já foi depois, antes disso, ao chegar aqui, o Major Osório, então, sentiu que já tinha muitos fazendeiros aqui e sentiu a necessidade de formar uma vila, né? Um lugar, uma cidade, uma ideia assim. Estruturar melhor, né? E aí o Major Osório, então, constrói uma casa, né? E convida as outras pessoas a fazer a mesma coisa. E começa ali na praça, na entrada por Rastacouro, onde o Major Osório construiu uma casa. O José Ramos, que era um dos primeiros que chegaram aqui também, constrói outra casa. E aí começa ali formação de uma praça enorme naquele meio ali. E a preocupação também inicial é de que se fosse perto de um rio, né? E ali o rio corre logo no fundo ali. E aí então começa ali a formação da vila, que se chamou União. Exatamente porque havia uma união muito boa entre as pessoas. Né, que chegaram aqui. Todos aventureiros, todos querendo construir futuro, família. E aí começa ali, então, a construção, o início da cidade de Rubim. Aí depois aí é que entra essa parte política depois, né? Esses dois chegaram até alguma divergência no decorrer? Chegaram, o Major Osório construiu a casa acima, chamada Mirante. Era uma construção, naquela época, bem extraordinária, né? Bem assim, atípica, porque ele construiu um forte. Na realidade, ele construiu uma casa para morar e morava dentro de um forte. As paredes lá eram de tijolo, a gente chama adobe. Sim. Adobe, aqueles adobe dobrados, era a parte de quase 1 metro de largura, uma parede. E em cima da casa ele construiu dá o nome de que a gente por isso chama de mirante, né? Sim. Uma casinha em cima, você onde tem uma fala vista que privilegiada, lá ele né? tinha uma vista privilegiada de toda a cidade, inclusive avistava a casa do Major Quinto Ruas, que era bem mais embaixo, né? E aí fala-se da luta entre eles, que o Major Osório tinha seus jagunços e o Major Quinto Ruas também tinha seus jagunços, que eram os homens que o protegiam, o tipo de guarda-costa hoje, né? Seriam os jagunços de antigamente. Todos armados, né? Naquele tempo todo mundo andava armado, não tinha esse problema. E aí tem registros, né, de oral, de lutas entre eles. Eu até escrevi uma história da morte do lobisomem em Rubim, que na realidade podia ter outro nome, né? A luta entre Major Osório e Major Quinto Ruas, né? Se fala que na época o Major Osório tinha um capetinho engarrafado e o Major Quinto Ruas, porque todos vieram de Pedra Azul, e tinha vindo um senhor de Pedra Azul também, dos Almeida, que tinha parte com lobisomem, né? E aí que o Major Quinto Ruas, então, foi pedir ajuda ao amigo dele, que tinha o lobisomem guardado, né? Pronto. E aí, no final, desenvolve essa luta, essa briga entre eles lá, onde há muito tiro na praça, né? Eu até ouvi que disse que teve uma luta entre eles, uma troca de tiro que durou dias, né? E aí, depois veio as perseguições políticas, ou seja, quando o lado do Major Quinto Ruas ganhava, o Major Quinto Ruas mandava e desmandava. E quando, no outro mandato, talvez, o candidato dele perdia, quem ganhava era do lado do Major Osório, era o Major Osório que mandava. E aí havia as perseguições de um lado contra o outro, por isso, né? Porque aí ele tinha a cobertura do mandatário. Sim. Né? Que era de Jequitinhonha ainda, né? Porque era de lá. Até então Rubim não era cidade. Não, Rubim era uma vila, né? Pertencia a vila a Jequitinhonha. chamava União, pertencia a Jequitinhonha até 1928, até 1927. E no início de 28, Rubim passa a ser um distrito de Almenara.
que vai até 43, quando Rubim emancipa e passa a chamar Rubim. Primeiro Rubim, quando passou a distrito de Almenara, chamava-se Rubim, Rubim do Sul. Por causa do Rubim, o rio Rubim chama Rubim do Sul. Então Rubim chamava Rubim do Sul. E aí, quando passou a município, emancipou, passou a se chamar Rubim só. Só Rubim. E as pessoas naquele tempo chamavam Rubim de União, Rubim de União. Né? É por isso que fala Rubim de União, porque era União, passou para Rubim, então as pessoas se lembram muito, né? Fala o passado e o presente, Rubim de União, Rubim de União. Esse foi mais ou menos o início de Rubim, a origem de Rubim, né? Que aí vieram muitas pessoas, na época, Filogônio, o Zé Ramos, os nonatos, né? Que a gente fala. Aí entra o tropeirismo que você estava falando. Antes disso aí, Tapiru teve alguma influência nisso aí? Porque a gente vê que Tapiru tem umas casas, uns modelos bem modernos para a época, né? Quando a gente olha a arquitetura de Tapiru hoje. Alguns deles moraram lá no distrito, que hoje é distrito de Rubim, Tapiru? Alguns aqui moraram, desses mais antigos, não. Aí já foi depois, tipo, dali teve eu esqueci o nome dele aqui agora, foi para Almenara, mas eu tive o Zequinha de Olegário, já foi depois, né? Foi assim. Mas, não, nesse tempo o Itapiru também era uma pequena comunidade. Era a mesma comunidade. Itapiru só vai voltar a ser distrito de Rubim em 1943, quando Rubim emancipa, perde Barracão, perde Rio do Prado, e Palmópolis. Barracão era Rio do Prado, o nome de Rio do Prado. Barracão era Rio do Prado, Palmópolis era Palmares, chamava-se Palmares. E Rubim, quando emancipou, Rubim recebeu Rio do Prado e Palmópolis, como distrito. Quando o Rio do Prado emancipa de Rubim, aí o Rio do Prado ganha Palmópolis, né, Jaribá e 2 de Abril, e Rubim ganha Itapiru. Itapiru é elevado a distrito, porque Itapiru também era um povoado, não era distrito. Em 43, Rubim, 53, Rubim recebe Itapiru como distrito. Voltando, por exemplo, à questão do tropeirismo. Quando Rubim começa a formação da vila, das casas ali na Praça do Quinto Ruas, que é em homenagem ao fundador, né? Quinto Ruas passou a ser lembrado e homenageado como fundador de Rubim. E aí, nessa época, a vila, qualquer vila, ela tinha necessidade de sustentação das coisas, né? Porque você ia em Jequitinhonha comprar material de trabalho, de consumo das pessoas. Aí entra o tropeiro. O tropeiro, então, passa a ser fundamental para o desenvolvimento do lugar. Fazendo essa rota de comércio. Aí o tropeiro começa a buscar as mercadorias, as coisas que as pessoas precisavam na cidade, né? Ferramentas de trabalho, tecido, querosene, que todo mundo precisava, né? Que não, coisas que não produzia aqui, sal. E os tropeiros entram, então, nessa a parte interessante e principal do desenvolvimento de um lugar. Foi a presença dos tropeiros. E de onde vieram esses tropeiros? Todos os tropeiros vieram da Bahia. E a nossa região aqui, na Bahia saía tropeiro para todo canto. Mas da nossa região, os tropeiros que vieram para aqui vieram de 2 lugares. De Marcolino Moura, que é um distrito de Rio de Contas, e vieram de Jussiape, que é uma cidade logo depois de Marcolino Moura, que é na proximidade. E alguns também de lá perto mesmo, esqueci o nome do lugar agora, mas tem ali, ao lado de Marcolino, daquela região tem muitos povoados. Sim. Um que chama Casa de Telha, e veio também algumas de lá.
E de lá vieram essas famílias, os Novaes são de lá de Jussiape, os Ribeiros são de Marcolino Moura, os Correia de Marcolino Moura, os Santos lá também, os Alves. Esses tropeiros vieram para aqui, a maioria deles lá da Bahia. E é a partir daí que Rubim começa a desenvolver, né? E vai chegando esses tropeiros também que começam a gostar da cidade e começam, então, a desenvolver. A nossa família, por exemplo, os Ribeiros chegaram aqui. Antes disso, muita gente pergunta quem foi o primeiro tropeiro que chegou a Rubim, né? E segundo o doutor Wilson Benevides, filho de doutor seu Benedito, os primeiros tropeiros que chegaram aqui foram 2 irmãos, o João Nonato e Antônio Nonato. Eles vieram de onde? Eles vieram da Bahia também, precisamente do lugar eu não sei, mas vieram dessa Bahia, dessa região de Tremedal das Ferrazes, por aí, né? É outro lugar que veio muita gente também exportou de tropeiro. Muito, né? Exportou muito, né? Além lá do sertão da Bahia, teve aqui da região de Conquista, né? E aí, depois disso aí, foi chegando outros tropeiros, né? Chegaram esses tropeiros. Chegou aqui o seu Dino Caires, lá de Jussiape, um dos primeiros que estiveram aqui. E aí um foi falando com o outro lá, né? Vinha, voltava, falava lá é uma região nova, região que... Tem um comércio bom. Tem comércio, tem futuro, porque está começando, formando a vila agora. E aí esses pessoal, com esses tropeiros, começaram a chegar aqui e muitos gostaram daqui e aqui ficaram, né? Mantiveram aqui a casa e passou, cediu Rubim para exportar e levar a mercadoria para um canto e para outro, sul da Bahia, e os vizinhos até Nanuque, Águas Formosas. E aí onde que um ia, chegava lá, de repente arrumava uma namorada e ali ficava, né? Teve um irmão do meu pai mesmo que foi para Águas Formosas, casou em Águas Formosas e lá ficou, né? Já teve um outro irmão de meu pai que foi para Teixeira de Freitas, ele se chamava Genô Ribeiro. Lá ele casou até com uma Caires também, né? O pai casou com a Caires, ele também casou com uma Caires. E ele também lá ficou. Então, assim, uns ficaram aqui, desenvolviam, gostavam do lugar, outros já gostavam de outro, e aí foi expandindo a nossa família para outras regiões, não só em Rubim, né, que ficaram aqui. E tudo através do tropeirismo, né? Dessas viagens de comércio que eles... Então, o tropeirismo tinha outra coisa importante, que era a função, além da função de fornecer mercadorias e condições de sobrevida, eles eram uma espécie de malotes vivos de correio, né? Quando chegava um tropeiro aqui, vindo de Marcolino Moura, por exemplo, ele trazia carta, trazia notícia do irmão que ficou lá, do outro que foi para onde, do outro que não está, sempre. Quem nasceu, quem morreu. E aí, quando chegava na Praça do Rastacoro, que era o lugar que eles arranchavam, né? Os outros tropeiros, as pessoas, todo mundo ia lá receber e saber das notícias, né? Da Bahia, notícias da família que estava lá e tal. E os tropeiros eram muito unidos. O tropeiro, quando chegava, por exemplo, naquele dia, num determinado lugar que estava esperando, normalmente os tropeiros que estavam lá já estavam esperando, já com o almoço pronto, feijoada pronta, né? Para que aquele tropeiro só descarregasse a tropa, descansasse, ele já achava a comida no jeito do outro. Então era muito unido. A questão, por exemplo, de compromisso assumido para entregar determinada mercadoria em determinada data, apesar dos tropeços que tinha, chovia muito na época. E eu lembro que meu pai falava que às vezes ele tirava, quando chegava de muita lama no atoleiro, tinha muito atoleiro, eles tiravam o couro que cobria a mercadoria, né, em cima da canga, né? Sim. Canga não, das broacas. Das broacas, da cangalha. A cangalha. E jogava no chão, em cima da lama, para que os burros pisassem E não atolassem, né? Não, pisassem no couro, né? Ia tirando e passando, para o burro pisando e passando, até sair do atoleiro. Fazer um tapete ali para passar. Até sair do atoleiro.
além das dificuldades de estrada muito chovente, molhada, de o burro escorregar, a mula escorregar e a carga, ter que tirar a carga para levantar o burro. Era muito trabalhoso e difícil a vida do tropeiro, né? Eles gastavam 33 dias de Marcolino Moura aqui em Rubim. Que distância que dá em quilômetros hoje? Em torno de 600 quilômetros, mais ou menos. Rodava em média uns 20 quilômetros por dia, né? Mais ou menos nessa média. Porque eles paravam, eles traziam mercadoria para um determinado lugar, lá eles vendiam, comprava outra e trazia. Fazia o comércio, né? O tropeiro, ele tinha a encomenda que ele levava como um frete, que ele pegava aqui um frete para ir buscar em Ilhéus. Ele não chegava a Ilhéus, que o querosene vinha de Ilhéus, mas vinha de navio até essa cidade lá onde o Jequitinhonha deságua. Belmonte. Né, de lá entrava numa canoa e vinha até Sal da Divisa pelo Rio Jequitinhonha. Do Rio Jequitinhonha, no Sal da Divisa, eles tiravam, botavam nos animais, passava a queda e botava de novo no barco para chegar até Almenara, o Jacinto. Aí a tropa pegava e trazia para aqui o querosene, que vinha em lata naquela época, né? Então, assim, era luta muito grande. E a Jequitinhonha serviu muito naquela época de rota, de navegação. Muito, no livro de Walter Santos mesmo, ele conta que a família dele ia estudar em Araçuaí, ia de barco, de canoa, subindo o rio Jequitinhonha todo. Agora, você imagina, para isso acontecer na época, o volume do Jequitinhonha hoje devia ser o dobro de água. Para ser navegável, né? Para ser navegável, né? Porque era muita água no rio, não era só isso. Você te imagina quanto o rio secou ao longo do e assoreou de volume, o Rubim e outros aí, né? Então você imagina que naquela época o volume de água do rio Jequitinhonha era o dobro do que é hoje, para ter essa tranquilidade de navegação. Então o tropeirismo foi isso, foi uma aventura, né? Para benefício de todas as comunidades, todas as pessoas que estavam morando, chegando, desbravando matas e tudo. Sem o tropeirismo, naquela época, o atraso seria muito enorme, ou seja, faltaria para essa agilidade que houve, né, no transporte, de chegar na sua casa, o conforto, o material para você trabalhar, a ferramenta para você trabalhar, tudo vinha no lombo do burro. Isso tudo foi, você falando, através do tropeirismo, do lombo do burro. Tem registro de mais ou menos quantos foram os tropeiros que tiveram e como é que eram essas comitivas? Tinha um número de animais, número de pessoas? Era ou qualquer um que quisesse juntar com o outro para fazer uma comitiva, para transportar? Ou cada um tinha sua comitiva? Como é que era isso? Isso é uma coisa bem natural da questão de cada um desenvolver uma forma de ganhar dinheiro, né? Sim. Mas inicialmente falava que a tropa era formada em torno de 9 animais, 10 animais, 9 animais, que eram os burros, e tinha um madrinheiro. O madrinheiro, né? Que era um cavalinho que puxava a guia, né? Normalmente o tropeiro era o dono da tropa, muitos deles tinham um animal de monta, e tinham os arrieiros, né? Que eram os pessoas que tocavam a tropa, que ajudavam a conduzir, né? A conduzir, a montar a carga, desmontar a carga, né? Essas pessoas ajudavam. Essas pessoas também andavam a pé. Simplesmente era a pessoa mais pobre, que não tinha condição e tal. Meu pai, por exemplo, ele fala que ele começou também assim, com 12 anos, tocando tropa, com o pai dele. Mas aí, a partir daí, muitos desenvolveram, começaram a ganhar um dinheiro, se poupar, comprou um burro ali, no outro dia comprou outro, né? E meu foi pai crescendo o patrimônio, né? Eu lembro que estruturando a empresa. A minha mãe falava que meu pai, quando saiu de Marcolino Moura, saiu desse jeito, tocando e tal, e com o tempo ele comprou uma tropa dele, né? Chegou lá em Marcolino Moura montado numa mula muito boa e com a tropa de 9 burros por aí, né?
Aí que todo mundo falou que Daro tá rico, ou seja, quem era tropeiro, porque tinha a sua tropa, era um homem rico, que tinha uma forma de ganhar dinheiro. Era como se fosse um cara hoje que é dono de uma transportadora, né? O cara hoje tem um caminhão aí. Tem um caminhão, o cara tem uma frota de caminhões ali. Você falou em frota de caminhão, tem uma coisa engraçada, interessante que eu contei na história do meu livro, porque Marcolino Moura é um lugarzinho, é um distrito de Rio de Contas, né? Hoje desenvolveu, está bem maior, mas ainda é um distrito. E naquele tempo era muito pequeno, tinha praticamente uma rua. Marcolino Moura era uma rua larga. Assim. E de lá, esses tropeiros nossos, todos aqui, dos Ribeiros, dos Correia, dos Medeiros, dos Amorins, todas essas famílias saíram de Marcolino Moura. Marcolino Moura era, então, uma cidade exportadora de tropeiro, vamos dizer assim. Hoje, que não existe mais tropeiro, Marcolino Moura hoje tem aproximadamente 45 caminhões de transporte. Ou seja, os caminhões acabaram com a profissão dos tropeiros. Mas Marcolino Moura, uma coisa inexplicável, com um lugarzinho daquele tamanho, tem uma frota de caminhão, talvez seja o lugar que tem a frota de caminhão per capita maior do Brasil. E eles fazem hoje o mesmo serviço de tropa, só que de caminhão. Evoluir para o caminhão, né? São os tropeiros de caminhões, né? Lá em Marcolino Moura hoje. É impressionante isso. Sempre chega lá, a gente fala quantos caminhões tem aqui hoje. Tem uns 45 a mais de caminhões. E a cidade, qual que é a população? E aí a cidade lá é pequena, deve ter 1.000 habitantes, 1.000 e poucos habitantes, né? É um distrito mesmo de... Continua como distrito. Continua como distrito. Então, todo mundo tem seu caminhão e sai e vai pegar carga, levar a carga para um canto, vai buscar carga para outro. É café na região lá, produz muito café ainda, né? Aquela Chapada Diamantina, ele é Chapada Diamantina. Além das mercadorias que leva para os supermercados, né? Tudo, hoje são os tropeiros de caminhões. Acho interessante, impressionante essa evolução, né? Essa coisa lá de Marcolino Moura, né? E aí, até que ano, mais ou menos, aqui no município, teve atividade do tropeirismo? Eu lembro, morando no Rastacuro, menino ainda lá, com meus 8 anos, eu acredito que até 1960, 61, por aí. Ainda teve registros, né? Ainda teve. Tropeiro, eu lembro de menino, eu lembro dos tropeiros arranchados lá. Então, 60, eu estaria com 5 anos, 6, 7 anos, eu acho 62 no máximo. Depois disso, não teve mais tropa, não. Foi inviabilizando, né? Aí a hora que entra os caminhões que vão... Aí já vem estrada, vem caminhão, e aí meu pai, por exemplo, ele deixa a tropa, vende a tropa dele e compra um caminhão. Juraci Ribeiro foi trabalhar com ele, Alcide Macaúba foi motorista dele, teve um senhor lá de Montes Claros, chamava Zezé, chamava Chicotinho também, foram um dos motoristas dele, caminhão Chevrolet, antigamente a gasolina, né? Pai teve esse caminhão, fazia muita viagem de romaria para Bom Jesus da Lapa. O pessoal ia todo ano, ele ia todo ano levar. Ô Bira, e as dificuldades assim que essa turma pegou, maiores, quais que eram assim, esses problemas que tinham? Eu acho que o problema maior do tropeirismo foi mesmo os climas, né? Clima, né? As estradas, as condições físicas de transporte, porque... era um sofrimento. Você viajava, às vezes acontecia, você chegava num lugar onde tinham as rancharias e com muita chuva você não conseguia chegar naquela... As rancharias eram ponto de apoio. Ponto de apoio. Você não conseguia chegar na rancharia. Então porque você perdia muito tempo com os animais, tirando carga, animais escorregavam, aquela coisa toda, você não conseguia chegar. E você dormia fora da rancharia. A rancharia normalmente tinha uma cobertura, né, já ajudava. E aí você tinha que parar num determinado lugar, porque já estava escurecendo e não tinha como chegar mesmo. E naquela hora, debaixo de chuva, você apenas cobria
com o couro ali, a mercadoria, para não molhar, e você às vezes ficava no tempo, ou entrava debaixo de um couro desse junto com a Sim. E aí nessa hora você não podia cozinhar, porque não tinha como acender fogo. Acender fogo. E aí você se alimentava de rapadura e farinha. E dormia ali em pé ou sentado, mal. Escorava num canto ali. Então eu acho que a condição do trabalho do tropeiro e o clima, porque chovia muito naquela época, né? Muito mais que hoje, e as condições de ladeira ruim, de estrada ruim, eu acho que foi a pior empecilho, a coisa pior para eles, né? Sim. Realmente o tropeiro sofreu muito para conseguir chegar nos lugares que eram. Doença, tinha problema com doença, alguma coisa assim que... Tem também essas questões, né? De doença, de frio, tomava muito frio, muitas chuvas, né? Sempre tinha isso também. Uhum. E as cidades, onde eu passava, poucas cidades tinham condição de médico, de assistência, né? Era bem difícil, né? Tomava chás, aquelas coisas, aqueles remédios caseiros, né? As garrafadas, né? As garrafadas, por aí. O Canga, ainda sobre o tropeirismo, você sabe que tinha um projeto, né, da Secretaria de Cultura, eu era secretário, de construir um monumento para os tropeiros, em homenagem aos tropeiros. Sim. E esse monumento não poderia ser em outro lugar que não fosse a Praça do Rastacouro. Que era o centro de encontro, porque a Praça do Rastacouro era onde os tropeiros arranchavam as suas tropas. E ali, com o tempo depois, quando inclusive acabou o tropeirismo, as tropas, engraçado que aquelas casas em volta, todas foram compradas por tropeiros. E muitas delas são originais, né? Até hoje são. Muitas delas, tanto é que nós estruturas. fizemos um projeto de tombamento da praça. Tem umas casas lá que são inventariadas como patrimônio cultural, e agora no ano passado nós encaminhamos à Secretaria de Cultura, o IEPA em Belo Horizonte, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, nós encaminhamos o tombamento da Praça do Rastacouro como um bem público, né? Sim. E então construímos lá na Praça do Rastacouro um monumento, que são dois animais, dois burros, suposto burro com uma carga, e um senhor puxando, coisa que seria o tropeiro. Sim. Né? E fizemos uma placa onde está o escrito o nome de todos os tropeiros, pelo menos a maioria dos tropeiros que passaram por lá, Sim. pelo Rastacouro. Ou por Rubim também, né? É claro que fica alguns tropeiros, alguns nomes de fora, porque a gente não sabe, uma pessoa só me procurou depois que a placa já estava pronta, então ficou algumas pessoas, alguns tropeiros, mas foram poucos. Lá parece que tem 49 tropeiros na placa hoje. Então fizemos esse projeto e era para inaugurar esse monumento com uma festa. Imaginamos uma festa dos tropeiros. Sim. E aí, era para ser dia 12, não deu certo porque de abril, porque a obra, o prefeito não conseguiu terminar em tempo, faltou material. E aí fizemos então para dia 26. E ele veio um projeto para que o prefeito, em termos de decreto, pudesse decretar o dia 26, aquele dia que seria inaugurado, como Dia Municipal do Tropeiro. Municipal. É um dia, uma data comemorativa. Sim. Não é uma data de feriado, nada disso, não. É uma data comemorativa. Exatamente porque foi aquele dia que inaugurou o monumento. Sim. Né? Então seria e a por partir aí. dali criar essa data, né? E que a partir daí, cada ano, se fizesse uma comemoração, passasse aquilo para ser uma data comemorativa do município, homenageando uma classe que foi essencial no desenvolvimento de Rubim, que foram os tropeiros. Sim. Né? Então foi feita uma festa muito boa, as pessoas todas contribuíram, fizemos camisas e tudo, todo mundo contribuiu com dinheiro, com cerveja, com feijão, com umas coisas, sabe? Fizemos uma festa bonita, uma festa exclusivamente cultural. Bacana. Vieram os tropeiros, família tropeira lá de Rio do Prado, ficaram muito felizes com a homenagem. Vieram o pessoal de Rosales, lá de Sete Lagoas, e o pessoal de Marcelo que mora em Porto Seguro, outros que moram em Belo Horizonte. Bacana. Foi assim uma coisa muito bonita, sabe? E valeu a intenção de a gente ter, sabemos que o Dia do Tropeiro Nacional é dia 22. Dia 22. Né?
Mas a nossa intenção não foi fazer no mesmo dia, até porque cada município, cada lugar tem a sua, né? Criar essa Então a exclusividade. intenção era de inaugurar o nosso monumento e a data passou a ser aquela data que o prefeito, acho que parece que deve mandar esse projeto para a Câmara agora essa semana, para que transformar o dia 26 de abril como o Dia Municipal do Tropeiro. Bacana. Parabéns pelo projeto. Bira, igual nós falamos, você teve como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rubim, foi das colunas de sustentação, né, que ajudou o desenvolvimento, igual você falou que, inclusive o Senar, você que foi um dos que trouxe para cá. O Senar hoje, se não me engano, está com 32 anos, então foi bem na época quando você começou, que você teve como presidente do sindicato. Fala um pouco para a gente como é que era o sindicato, o que o sindicato conseguiu oferecer para o pessoal, o que era o apoio que o sindicato podia dar. Que ano foi que você teve? Eu não estou lembrando o ano aqui, mas foi... Na década de 70, 80? 80, sabe? Foi de 80. Eu lembro que quando Armindo foi prefeito, e eu sempre gravo na data de Armindo, eu esqueci aqui agora, eu era presidente já. Eu lembro que eu fiquei 2 mandatos e mais um pouco, porque ninguém gostava de ser presidente. Né? Ninguém queria ser presidente, né? Eu acho que eu substituí o seu Valdívio Almeida, ou Rubens Lacerda, um dos dois. Eu era secretário de Rubens Lacerda, isso eu lembro. Aí depois eu fui presidente e nessa época estava começando o Senar, né? Os cursos do Senar, pelo menos aqui. Sim. Na região. E eu lembro que nós começamos com o Senar, com vários cursos, que foi uma coisa assim inusitada na época, né? Essa transformação da mentalidade do produtor, apesar das dificuldades que a tradição impede de mudanças rápidas, né? Sim. E a gente teve dificuldade nesse primeiro momento e tudo. Porque as pessoas, eu lembro que de um senhor que já morreu, não vou citar o nome dele, mas ele fazia cerca aqui em Rubim. Era fazedor de cerca de nome. E aí nós trouxemos o curso de cerca do Senar. E fui falar com ele, fui atrás de quem fazia cerca, Sim. né? Quando eu falei com ele falou, não, que ele é professor, ele podia ser professor de cerca, porque ele é aqui. Ele não tinha nada para aprender, não, de jeito nenhum. Tá bom. E aí fomos, então, fizemos esse curso aí e tal. Chegou um tempo na frente, olha o que aconteceu. Os fazendeiros começaram, principalmente quando chegou a questão da cerca de arame liso, né? Aquele palanque, aquela coisa toda. Balancinha. E aí todo mundo começou a procurar as pessoas que fizeram curso para fazer tinham sido capacitadas. E né? ele começou a ficar de lado. Ele passou um dia e me procurou, que ele queria fazer o curso de cerca de arame liso. E ele estava ultrapassado. Ué, tudo bem, vamos fazer seu curso. E vai fazer. E aí ele fez o curso de arame liso, né? E voltou, sei porque ele tinha o nome de cerqueiro, sabe? Só que ele estava desatualizado, chamava né? Enedino. Enedino já morreu há algum tempo, mas não estamos falando mal dele aqui, né? Assim, ele achava que ele sabia de tudo de cerca, né? Mas a tecnologia, as coisas novas, as pessoas não têm conhecimento disso, ou se recusam, né? Aconteceu esse fato que eu gosto de falar, porque a tradição das pessoas, o costume de fazer aquilo daquele jeito a vida inteira. A vida inteira. Acha que não precisa mudar, evoluir. Atrapalha um pouco a evolução, né? Mas começamos então com esses cursos, trouxemos vários cursos da área social também, né? E levamos esses cursos para as fazendas, para a zona rural. E assim, começamos a levar o sindicato ao produtor rural, né? E lembro que fizemos também parceria com a Maté, no sentido de fazer isso também, de mudar dar esse apoio, né? O sindicato, na época, nós compramos uma ensiladeira e quando o Armidão foi prefeito, Armidão tinha uma visão muito boa da agronegócio, né? E engraçado que nós tivemos vários prefeitos da área rural e nenhum teve a visão que Armidão teve. Armidão tinha vários caminhões na época, ele tinha a loja e ele se propôs
a buscar em Nanuque mudas de cana. E ele fez várias viagens com muda de cana do bolso dele e trouxe para entregar aqui para quem quisesse Doar plantar. essas mudas para o pessoal. E aí nós incentivamos as pessoas a fazer o plantio de cana. E muita gente plantou cana. Que ano isso? Porque foi uma época de muita seca, uma época do governo de Armindo. Foi uma época que teve um período que ficou, parece que 9 meses sem chover aqui. Eu lembro. Inclusive, nós fomos socorridos pelo governo Azeredo, quando deixou aqui, até fui eu que comandei esse maquinário de tratores e redes, cavadeira e tal, e fomos fazer barragem lá no Vento Frio, lá no Rumão. Comecei com as barragens lá. Até hoje tem algumas barragens prontas lá. Dessa época. Dessa época. E aí ele nos acudiu com isso aí, né, para fazer essas barragens, para ver se equalizava o problema da água. Sim. E aí Armindão, então, fez isso e nós incentivamos muito o produtor, e, através da matéria de palestras, para que plantassem cana, né? Para que perdesse menos gado no futuro, se Sim. tivesse um volumoso. Se preparar para uma próxima seca. Se tivesse um volumoso ali que ajudasse, né? Tá. Isso foi feito, né? O pessoal aceitou bem. Outros depois veio época de chuva. Quando vem época de chuva, o povo esquece a capineira. A cana e acabou com a cana. Eu lembro de um. Eu lembro que eu fui com... Chegou nessa época dessa seca que estou te falando, veio uma reportagem da Globo aqui para fazer um documentário de cima disso, e o helicóptero parou aqui. Eu fui nesse helicóptero com eles lá no Vento Frio, ver mostrar a realidade, né? O estrago lá, né? E chegamos na fazenda de Zé Branco. Zé Branco tinha perdido 20 e tantas vacas lá. Paramos lá, fiz a entrevista, aquele Madeira, aquele da Globo, esqueci o nome dele. E foi assim, bem emotivo, né, a coisa. E aí depois disso o Zé Branco então plantou a cana, fez uma roça de cana boa ao lado da fazenda, da casa dele lá. Passou um tempo, choveu, eu fui lá, e o Zé Branco, como é que... Pô, Zé Branco, cadê seu canavial? Lá eu gado, botei a vaca aí dentro, comeu. Então, assim, ele tinha uma dificuldade, porque estava chovendo, choveu bem logo depois. Comida de sobra. Comida de sobra, o que ia fazer com aquela cana? Essa cana está só empatando aqui. Está empatando. Falei, moço, não faz isso não. Depois veio de novo você, cadê a cana, Zé Branco? Aí apertou de novo. Você podia ter feito isso, né? Ou seja, o produtor antigo, né, vamos dizer assim, ele vivia disso, muitos falam, mas quem sabe é Deus, o que Deus quiser, ele manda chuva. E não pensava em se precaver, né? Sim. De ter recursos lá. Pensar no amanhã, né? Então, saímos, fez aqueles silagens, aquele silo redondo, sim. Fizemos silo isso aí, mas sempre assim. Você sabia que tinha uma resistência do produtor. Nós sentimos isso até hoje, essa a resistência do produtor, fazer a gente comida. Sabia que tinha a dificuldade. Mas foi indo. Depois fizemos várias reuniões, trazíamos a questão da braquiária, né? Fizemos as compras diretas de braquiária já com compra coletiva, distribuindo a braquiária, onde o sindicato ganhava uma comissão. E a braquiária de melhor qualidade, né? Porque aqui vinha aquelas braquiárias naquele saco que só tinha terra. Mais terra que semente, né? Plástico, né? E brigamos com isso para que... compramos briga aí com o pessoal daqui, e outros que vinham com caminhão jogando essas braquiárias aí para que ele não fosse vendido, não permitia aquela braquiária entrar. Muita gente comprou decumbes e nasceu rosiziense. Era o famoso gato por lebre. Isso, né? Essa dificuldade toda. E aí as pessoas das braquiárias, eles vinham fazer palestras, né, de evolução, mostrando tal. Levamos muita gente para conhecer o plantio lá em Unai, em Montes Claros, da Tolentina. Eu lembro dessa viagem. Fizemos muitas viagens assim, né? Levamos o pessoal para conhecer a Embrapa da Mandioca, lá em Cruz das Almas, aí perto do Recôncavo Baiano. Foi interessante.
a questão da mandioca, eu sempre achava que a mandioca e a cana era a solução aqui da região. Porque eu via muito no Globo Rural, o maior produtor de farinha de mandioca é o Paraná. E o maior consumidor é o Nordeste. Então o cara sai do Paraná, produz no Paraná e sai na distância dessa para levar aqui, a partir da Bahia. Que trazer é o maior... para cá, para o Nordeste. E eu via gente aqui do lado da Bahia, no meio da estrada. Ou seja, nós temos duas vias que cortam o Vale de Jequitinhonha, praticamente. Sim. Que é a 101 e a 116. Nós estamos no meio. Esses caras produzem lá farinha no Paraná. Para trazer para cá do lado. Passa aqui, um lugar que chove muito, pode ter uma vantagem, mas talvez nem tanto. E nós poderíamos estar plantando essa mandioca aqui, exportar e ser esse yield. Aí fomos para a mandioca, a Embrapa da mandioca, com essa intenção, né, de ver essa possibilidade. E vimos lá os experimentos que eles faziam de determinado quadrado, com plantar mandioca em nível de 1 metro por 1, de 1 metro por 70, de 1 metro por 50, né? E depois, um ano depois, eles faziam a colheita de cada área dessa, com a produção de cada área, para eles chegarem a uma conclusão, né? Eu cheguei aqui, Vanzinho, eu lembro, Vanzinho foi nessa viagem, fez uma área grande de mandioca, eu também fiz uma ali na terra, aqui, na Iranaia ali, foi uns 5 hectares de mandioca, o Vanzinho também plantou uns 5 hectares. E quando eu fui, levei os homens daqui para plantar e fazer essa marcação, tipo 1 metro aqui, isso aqui nós vamos fazer com 1 metro, vamos picar ali e vamos marcar. E aqui nós vamos fazer 1 metro com 70. Fazendo os estudos, né? Foi a maior dificuldade. A resistência do pessoal. Não aceitaram de jeito nenhum e eu pelejei, tem que ser assim, consegui fazer 1 ou 2, os outros eu acabei perdendo a paciência, eles plantaram do jeito que planta, né? Paf, 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 saindo de assim, qualquer jeito. Picando assim, ó. E plantaram assim essa mandioca. Então você vê a resistência. Você tinha tanto do produtor quanto do agricultor na tradição de manter a tradição de plantar desse jeito. Não quebrar, né? Paradigma ali, né? Então, no sindicato nós tivemos muitas essas dificuldades, né? Aí criamos a loja do produtor, onde nós propusemos a vender um produto com uma margem de lucro menor. Já foi como cooperativa? Não, era só a loja mesmo, né? A cooperativa já foi com Gena, depois de Dudu, depois de mim passou Dudu e Gena já mudou no final. Mas aí começamos a loja com poucos produtos, né? Começamos o básico que precisava ali. Né? E aí fomos crescendo, sempre investindo mais, e cada mês comprando um pouquinho mais, até virou a loja que era, né? Referência na região, nessa loja. Uma loja muito boa, e eu tive o privilégio, o prazer de fundar essa loja lá, dar o pontapé, né? Então, assim, a minha passagem fiz uma reforma no prédio na época, né? Porque nós queríamos trazer para Rubinho o Bancob. Era um projeto, fizemos, pelejamos, criamos ali a estrutura da onde é a loja hoje, né? Para receber o banco. O banco. Ficou tudo prontinho ali, do jeito que o banco queria, nós fizemos a reforma ali. E fiz uma ampliação do sindicato lá pelo fundo, uma área de reunião e tudo. E só que infelizmente não deu certo a questão do banco, eles exigiram que a prefeitura entrasse com determinado valor, a prefeitura não tinha condições, Armindo na época o prefeito, ele tinha vontade, mas a prefeitura estava passando por dificuldade financeira, foi uma época que o Brasil estava em recessão, os recursos que vinham para o município eram poucos. Eu lembro que eu fui secretário Armindo e quando ele foi prefeito, ele me convidou para estruturar a Secretaria de Agricultura. Aí eu fui, fiz o projeto, busquei na internet, eu lembro que montei todo o processo, todo o projeto do que era a Secretaria de Agricultura, passando pela Câmara, e foi quando veio esse problema da seca, que chegou essas máquinas e eu fui tomar conta dessas máquinas para fazer essas barragens. Teve que mudar o foco, né? Então fiquei nesse período, eu era presidente e ajudava lá a secretaria, né? Fiquei como secretário e como presidente do sindicato também.
Mais ou menos essa a minha passagem pelo sindicato. Hoje nós sentimos assim, uma certa dificuldade, eu não sei se naquela época teve, de trazer o produtor para associar. Tinha isso ou não? Era mais tranquilo de conseguir envolver o pessoal? Tinha. Primeiro, nós tínhamos uma dificuldade pior do que essa. Era o pagamento da mensalidade. Pagamento da mensalidade. Essa é pior. Você tinha uns que pagavam e outros que não pagavam. E os que não pagavam tinham o mesmo privilégio. Porque você vendia uma vacina com um custo menor para o associado. E aí o que não pagava a mensalidade comprava a vacina com a mesma vantagem, né, que o outro que estava pagando. Eu vi aquilo uma injustiça. Cheguei a ter alguns problemas com uns 2 produtores lá, porque uma dona produtora tinha condições de pagar. E era o que mais dificuldade nos dava. Porque era que exigia atendimento prioritário, né? A cena se repete. E aí é o seguinte, a questão da adesão desses associados, a gente tentou fazer isso para mostrar, né, benefício, né? Na época pensamos comprar um trator, nós tínhamos um recurso, o INCRA mandava um bom dinheiro na época. Era contribuição sindical? Não, contribuição sindical não, era INCRA. O INCRA. Você pagava o INCRA naquele tempo era caro. Uhum. O INCRA hoje é de graça, né? O imposto que nem existe. Mas na época era um valor considerável. E aí uma parte do INCRA voltava para o sindicato. Né? E aquele dinheiro dava para a gente fazer muita coisa, pagava o que o sindicato não era autossuficiente na época. Eu lembro, nós tínhamos muitas reuniões em Belo Horizonte, na FAENG, e todo mundo falava em profissionalizar o sindicato, pelo menos na questão de remuneração do presidente. Porque o presidente era... Todo mundo falava. O presidente era aquele cara que assumia, mas quem resolvia as coisas era um funcionário. Uhum. Né? No meu caso aqui era de Sinésio. Sim. E todo lugar também era assim. E aí a gente falava, para o cara ser presidente e dedicar ao sindicato, ele precisa ter remunerado. Ter uma remuneração. Não é? Porque se ele está ali prestando aquele serviço, sem dar atendimento às coisas dele, lá estão passando e ele está aqui ele vai prestando ficar, serviço voluntário. Assumir responsabilidade e tudo. E eu lembro que na época só 2 sindicatos de Minas Gerais que pagavam o salário, que era o de Uberaba e tinha um outro que eu não me lembro, lá perto também do Triângulo, que pagava um salário ao presidente. Né? E aí eu cheguei e trouxe isso aqui, falamos, e aí a FAENG ficou de dar um suporte e tal, mas no meu mandato não ficou, depois entrou o Dudu também, parece só que um Gena que passou a ter um salário. Né? Então, tentamos essas coisas para atrair o produtor, mas sempre com resistência, sempre difícil, sempre muito complicado. Hoje nós temos associados de Rubim mais 7 municípios. Então estamos com um leque de serviços a mais, que é onde você consegue atender outros. Um dos benefícios, por exemplo, nós temos produtores de outro município, é a questão da realização dos leilões, onde o associado tem desconto, né, no percentual da comissão. Então, quando ele olha o que ele vai ter de lucro na hora que ele está negociando, ele pagando 0,5% a menos, quando ele traz o gado para participar dos leilões, aquilo ali, só essa vantagem que ele tem de 0,5% perante o montante do lote que ele negocia, ele já consegue pagar uma anuidade. Então, hoje nós temos condições, até que a própria FAENG nos dá mais suporte, né, com uma abrangência maior de cursos e de outros benefícios que você consegue expandir. Vou dizer que hoje é mais fácil até para você conseguir ser mais atraente do que era na época, né? Mas nós temos essa mesma dificuldade hoje com relação ao pagamento da mensalidade. 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu fiz umas contas de que o sindicato tinha que pagar todas as suas despesas, tem que ser autossuficiente a partir da mensalidade. E não conseguimos. Então tem 2 e 3 anos que nós não conseguimos que a mensalidade pague. Aí entra como auxílio nisso aí, entra os cursos do Senac, então as verbas do Senac vêm a partir da realização dos cursos. Tem a questão também dos benefícios que a FAENG, depois que acabou a contribuição obrigatória sindical, entraram o que chama de clube de benefícios. Então, alguns serviços que o sindicato presta, ela recebe um X ali perante um determinado número de serviços, tantas notas fiscais emitidas, tanto GTA emitido, tanto...
Então isso aí você consegue fazer um caixinha que vai juntando, vai somando isso aí que vai entrando no caixa. Então tem os aluguéis dos pontos, dos prédios do sindicato, tem essa questão do clube de benefícios, tem o FAENG, na verdade é o FAENG+, que é o que vai somando isso aí, os custos do Senar, que vai somando aí para que a gente consiga pagar as contas e trazer a turma para... Você falou aí da contribuição sindical, e eu lembro que foi uma contribuição que veio para ajudar o sindicato, né? Sim. A associação. Mas o produtor, ele não aceitava. E poucos pagaram. E aí, o que você ia fazer, né? Só que chegou um ponto lá na frente que a gente pressionava a FAENG. Sim. Para que a FAENG pressionasse o produtor. Pressionasse o produtor. E a FAENG, então, começou a entrar na justiça. Sim. Né, contra o produtor. E o produtor, então, vinha no sindicato para se defender, para que o sindicato o defendesse. E aí, como é que você faz? A contribuição, né? E eu tentava mostrar, porque aquela contribuição, eu falei, você pagava muito mais o INCRA na época, e hoje você não paga mais INCRA, você paga a contribuição, que é muito menor do que o INCRA que você pagava. Que para você manter uma entidade te dando suporte, para ela se manter de pé, ela precisa ser custeada. Não é? Então o INCRA, o produtor pagava o INCRA sem reclamar, e o INCRA sustentava o sindicato. E aí, quando deixou de pagar o INCRA, o sindicato então imaginou que a contribuição sindical pudesse reverter essa perda. Suprir isso aí, né? Não é? E não aconteceu porque o produtor foram pouquíssimos os que pagaram. Pouquíssimos. Engraçado que nós chegávamos em Belo Horizonte, nas reuniões da FAENG, e aí eles demonstravam que os presidentes do sindicato não pagavam. Não fazia nem o dever de casa, né? E aí, como é que vocês vão fazer? Quando fizeram um levantamento, que acho que 80% dos presidentes do sindicato não pagavam a contribuição sindical. Como é que vocês vão cobrar dos seus associados se você não está pagando a sua obrigação? Tem que começar de dentro de casa, né? Tem que cobrar. É uma coisa que É dever de casa. Que nós temos com a nossa diretoria. Eu falei, nós somos primeiros, que amanhã ou depois o associado chegar aqui este ano, a gente poder falar que nossa mensalidade está em dia. A nossa diretoria hoje, todo mundo paga contribuição, ninguém tem isenção, né? Isso foi quando nós assumimos no primeiro mandato em 2019, que foi o mandato tampão que nós entramos. E aí, em 2020, que teve a primeira eleição que nós entramos mesmo através de eleição, e aí nós pusemos isso aí. Até fizemos uma alteração do estatuto, onde toda a diretoria tem a obrigatoriedade de pagar a sua mensalidade, até para servir de exemplo, né? Que a gente tem que servir de exemplo. Bira, então é isso. Agradecemos demais por você ter nos recebido aqui, por você participar conosco. Você que tem o pé no agro desde sempre, né? Nascido em família que teve essa contribuição de alavancar até a nossa região aqui. Essa contribuição como presidente de sindicato, que tanto de coisa que você falou que você fez aí, às vezes a gente não lembra, não acha que não é muita coisa, mas quando você começa a listar e pontuar é muita coisa. E só temos a agradecer essa contribuição que você deu para essa nossa entidade que está de pé, firme e forte aí. Então tudo que nós estamos e somos hoje, agradecemos aos que antecederam, né, que foram estruturando e chegar no ponto que nós estamos hoje. E essa conquista de vocês aí, de ter criado o sindicato, de ter estruturado, ter tentado trazer um banco, ter dado o pontapé inicial da loja, que não temos mais por motivos, esses que não sabemos citar, mas estamos com o sindicato ativo. Hoje o sindicato de Rubim, como eu falei, nós temos produtores de Rubim, mais 7 municípios, um número de serviços bem extenso hoje. Hoje nós estamos com serviços, prestando serviço até para a comunidade, né, de forma de retribuir alguma coisa para a comunidade. Uma das coisas que nós temos como retribuição é a feirinha que nós estamos realizando, né? Muito bom, viu? A ideia da feirinha, eu acho que eu não perco uma. O dia que mês que não tem, mas por que não teve feirinha hoje? A turma já sente falta, né? Muito bom a ideia. Engraçado, porque essa ideia, nós tivemos ela. E chegamos a ir a uma cidade, na época, que tinha essa feira, que era Joaíma. Sim. Joaíma fazia essa feira lá toda quinta-feira. E um dia nós saímos daqui, fomos lá conhecer a feira de Joaíma. Aquele estilo, igualzinho. Sim. Barracas, comida, bebida e um showzinho lá. O microfone lá, tinha um som, o microfone era aberto para quem quisesse cantar. Sim. Mas eles contratavam alguém. E aí
pensamos, então, estruturar isso aqui, né? Eles pensamos, Evandro era o prefeito na época, logo no início do governo dele. E aí eu falei, gente, em Rubim não dá para fazer isso semanal, não temos condições, não. Isso, uma vez por mês, né? Eu acho difícil ainda, sabe? Tanto é que quando vocês começaram, eu não botei muita fé, não. Botei não. Torcendo para dar certo, mas com o pé no chão. Falei, isso tem não dá certo. O Rubim não suporta isso, não suporta. E me surpreendeu que eu não acreditava nem em Joaíma. Joaíma acabou, né? Joaíma, depois chegou um tempo que não tem mais. Não teve mais. E quando vocês propuseram fazer aí por um mês, eu falei, eu tenho minhas dúvidas, acho que não dá. Porque nós fizemos aqui, sim, uma época, e inclusive deu um prejuízo doido, porque fizemos na praça e depois fizemos lá embaixo, no perto do mercado. A Câmara de Rubim, a prefeitura teve assim, acabou comprando toda a sobra de alimentos. Dos alimentos que foram levados para vender, porque não venderam. E aí comprou e doou para o hospital, doou para o asilo, né? Então, mas aí encerrou-se, viu que não dava, né? A ideia não vingou. Então, ficou, esqueceu, passou. Quando vocês vieram com essa ideia, eu fiquei de cá. Falei, tomara que dê certo, mas eu não, por experiência, né? Eu não acreditava que fosse o sucesso que é a feirinha hoje, né? A feirinha hoje é um sucesso. Parabéns, assim, tem que manter mesmo agora, não pode... Pode recuar mais não, né? Não pode recuar mais, né? E, então, nós tentamos isso, mas realmente não foi. A gente às vezes não estava no momento, a cidade às vezes não estava no momento, né? Quando nós começamos a feirinha, o intuito foi até na época da pandemia, o mercado estava fechado por causa da reforma. E sabíamos que a prefeitura tinha umas barracas, falamos, não, vamos tentar fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, porque muitos deles nos procuraram no intuito de procurando um suporte, procurando um apoio, porque em época de pandemia o pessoal produzia e muitos deles aquilo era fonte de renda, a única fonte de renda. Falei, vamos tentar ir para ajudar esse pessoal, mas é um negócio que dava dor de cabeça, tomava tempo, tinha custo. Falei, não, só por um tempo, ninguém vai tocar esse negócio, então. Vamos só ajudar esse pessoal nesse momento aí até o mercado voltar a funcionar. Fizemos uma edição, 2, 3, começou com a repercussão muito positiva e começamos a dar visibilidade para o sindicato. Além de produtor rural, a cidade começou a se falar mais sobre o sindicato, onde o nosso foco era ajudar a comunidade, mas entregar alguma coisa também, né, para a sociedade. E aí, indiretamente, conseguimos dar uma visibilidade melhor para o sindicato. Falei, então vamos seguir aí, ver até onde é que vai. Fazer uma a cada 2, 3 meses e o negócio foi pegando. Hoje, a condição financeira hoje do município é outra, né? Sim. Bem melhor. Eu lembro na época de Evandro, a prefeitura tinha 250 funcionários. Hoje tem 700 funcionários. Quer dizer, só o poder aquisitivo aí que melhorou, de mais empregos, né? Sim. Então, hoje, o município está mais... Estruturado, né? Estruturado financeiramente, né? As pessoas têm mais dinheiro hoje. Sim. Tem mais recursos, mais condições de gastar, de sair, beber cerveja, comer e tal, e se divertir, né? Então, também essas condições vão ajudando. Favoráveis, né? Favoreceram. Isso. Então, essa questão da feirinha aí, nós fizemos agora, por último, a 23ª edição. Essa 23ª edição foi uma das poucas que nós fizemos 2 feirinhas dentro de um mês, que na semana anterior nós fizemos em Itapiru, e uma semana depois em Rubim. Ficamos com medo, porque estava chovendo, tempo frio. Falei, não vai dar ninguém nessa feirinha, não. Mas como é que foi a adesão de Itapiru? Foi muito boa. Foi muito boa. O pessoal já tá... O pessoal de Itapiru é frio, o pessoal de Itapiru é... Não, mas foi muito receptivo e o pessoal já até perguntando quando é que vai ter a próxima. Inclusive a Secretaria de Agricultura já destinou umas barracas para lá para que eles possam fazer por conta própria mais vezes, dentro da parte coberta que tem na praça lá. Já vão ficar definitivas lá para que eles possam realizar e levar as coisas para comercializar em cima das bancadas, das barracas e tudo, que antes ficavam no chão, né? Então foram destinadas essas barracas para lá. Essa parceria nossa do Sindicato, Prefeitura e Emater, né, que essas barracas que nós temos hoje são do sindicato, veio através de uma doação da Emater,
né? Nós levamos um ofício até para pedir esse apoio e vieram essas barracas, mas essas barracas hoje são de uso da comunidade, né? À medida que tem um evento, tem necessidade, as barracas estão à disposição para contribuir com a população, né? De um modo geral. Então é uma forma que o sindicato encontrou de entregar alguma coisa para a população, que a gente tem essa obrigação, né? Além do produtor rural, a comunidade de um todo ser beneficiada e favorecida com isso aí. Tranquilo. Então é isso, te agradecer novamente aqui, sua participação veio a contribuir muito para nós. E convidar o pessoal a participar conosco. Temos uma lista bem extensa de outros produtores a serem entrevistados, a participar conosco. O intuito desse podcast do sindicato é registrar e gravar a história do nosso produtor, do município de Rubim, gravar a história a nossa história, né, Bira, de um modo geral. E é importante que a gente faça esse acervo sobre a história do nosso município e dos nossos produtores de um modo geral. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado e sucesso lá na sua gestão. Obrigado. E você falou sobre um livro próximo que está para ser lançado aí, que fala sobre como é que é, só para dar um spoiler. Eu há muito tempo quero escrever um livro que fale, mais um livro, né? Que você já tem alguns livro, editados. Né? Fale da origem de Rubim, né? E aí, como a gente sabe que a fonte de pesquisa é muito pobre, nós temos pouca fonte de pesquisa em Rubim que fale que alguém escreveu, que alguém fez do passado, do início, da origem. Isso eu li todos os livros da Câmara, de atas e resoluções, da Prefeitura também, todos os livros antigos da Prefeitura. Essa semana agora eu conversei com o João Paulo, vou olhar os livros do cartório. Uhum. Mas falta muita informação. Você vai para o livro da Câmara, por exemplo, tem lá a eleição do prefeito tal, que assumiu, dá posse para o prefeito. Sim. Mas não fala quem ele derrotou e com quantos votos cada um se elegeu. Então, você fica limitado, muito limitado. Eu posso contar a história de falar todos os prefeitos, do início ao fim, eu já fiz isso, do início até hoje. Mas não tem quem ele derrotou, não tem. Não tem muita riqueza de detalhe nesses arquivos, né? Não tem detalhes da quantidade de votos, né? Claro que toda campanha é uma história. Sim. Tem coisas interessantes, né? Tem drama, tem coisas que você poderia contar, mas você não sabe, ninguém tem. Os mais antigos, os que viviam isso, que vivia política, não está mais aqui para te contar. Então, você tem essas dificuldades. Mas a gente vai e faz um apanhado, né? A gente cria uma coisa ali, fala que o escritor ele não mente, ele inventa. Ele inventa. Então a gente inventa umas coisas com outras. E junto com a origem de Rubim são as histórias, né? Que são paralelas à vivência da cidade. São os personagens, as pessoas de Rubim, que nós conhecemos, que tem história, né? Aí, recentemente, eu escrevi a história de Anito Corró. Sim. Quem foi Anito Corró, né? Muita gente aí não sabe da história de Anito. O que envolveu o Anito Corró? Aí você vai, Laerte Cares. Quem foi Laerte Cares, né? Sim. O que Laerte Cares contribuiu? O que tem? A Laerte Cares foi um cidadão, foi um Cares, foi um vereador. Mas, e aí? Não, aí tem uma história que Laerte... Aí tem entre os detalhes, tem né? Os detalhes dele, né? Aí você vai, por exemplo, hoje nós não temos cinema. O cinema acabou. Mas o cinema é uma história. O cinema tem muita história. Entende? Do que se passou pelo cinema. O que se passou, o que foi, o que aconteceu. Tem muita coisa bonita lá no que aconteceu no cinema, que a gente conta. Você vai a história da morte do lobisomem Rubim, né, que eu falo que é a briga entre os dois majores Sim. da época, né? É interessante. História da Cova do Correio. Tem a história da Cova do Correio. Né? Tem muita história. Tem a história de uma mulher chamada Dinazilda, que viveu no Rastacoro. Era uma menina metida doida, mas que não era doida coisa nenhuma, né? Então, assim, tem muitas outras histórias. História do Medeia, né? Eu já contei.
Tem, depois do Medeia, tem mais umas 2 histórias, onde eu conto uma história comparando o Medeia de Rubim com uma água lá de Almenara, sabe? Então, assim, tem esses personagens, sabe, que dá vida à história da cidade também, né? Sim. Porque a cidade, ela vive disso, né? Ela tem esses personagens. E Quem não sabe, pode deixar morrer, daqui né? um dia nós vamos ser personagens Sim, também sim. de outros escritores, né? E por aí vai. E isso tem que ser registrado, Bira, porque uma cidade sem história, sem passado, ela se perde, né? Para as próximas gerações que vierem, saber, conhecer suas origens. Hoje a educação, através da escola, Melvino, tanto a Melvino quanto a Valmir, eles têm preocupado muito em resgatar essa história, né? E sempre eles estão me chamando para contar história lá na escola, que até a gente chama isso de educação patrimonial. Sim. E eu fiz isso muito como secretário de Cultura, né? Fizemos esse trabalho de levar essa educação patrimonial, não só para a escola, mas também para as pessoas, que muitas vezes fui lá, até com o padre, levando os fiéis lá lá na Cova do Correio, para contar a história da Cova do Correio, do Manel Correio, né? Então, esses personagens é que vai edificar a história. Sim. De Rubim, né, para o que outras pessoas possam no futuro também. Tem até uma fonte de pesquisa, né? Sim. Que a gente não encontra hoje. Começa a criar alguma coisa. Não é? Mais ou menos. Mas é isso, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. E contamos com você aí. Estamos Estamos na luta. Então, assim.